Eita, gente linda aqui comigo. Boa noite. Para de falar boa tarde, né? Tudo bem? Tudo bem? Hello, pessoal. Boa noite. Boa noite, bem-vindos aqui mais uma vez. Tudo bem? Olá, bem-vindos e bem-vindas. Tudo bem, gente? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Prigóis aqui com vocês. Uma alegria ter todos vocês nesse desafio. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje novamente. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aqui. Como vocês estão? Como foi? Olha, tem gente que tá lembrando, hein? É o nosso combinado. Comenta com a hashtag pra gente saber de onde você tá vindo, como você tá se conectando. É isso aí. Tem gente criativa chegando. Muito bem, boa noite. Boa noite. Como foi pra vocês, gente? Desde ontem. Olá, tudo bem? Muito bem, a gente vai começar aqui mais um dia incrível. Boa noite. É muito engraçado mesmo. É diferente ver como a gente cria imagens internas de um jeito diferente, né? Como vocês estão? Deixa eu só conectar um fio aqui. Tudo bem? Como vocês estão? Muito bem, gente. Vamos só então lembrar dos nossos combinados aqui. Eu quero que hoje a gente venha um pouquinho mais calmo, a gente ficou um pouquinho mais tranquilo. Eu fiquei muito emocionada realmente emocionada mesmo, porque eu sou uma pessoa de chorar. Eu sou de chorar mesmo. Então, deixa eu só baixar um som aqui do negócio. Eu fiquei emocionada com os comentários de vocês que vocês deixaram. Vocês foram muito generosos, generosas, foram muito legais. Eu fiquei bem feliz, assim, de ver que é o primeiro passo mesmo para um despertar. Boa tarde, bem-vindas. Primeiro passo por despertar, e eu acredito que se vocês perseverarem em trilhar esse caminho, vocês vão extrair muito benefício e transformação. E vocês já vão ver os resultados, né, imediatos. Só um minutinho aqui. Tem tanta coisa ligada aqui que tá. Muito bem, gente. Então eu fiquei super feliz. Eu vi que todos fizeram os exercícios. Eu quero que nesse momento vocês foquem em estar aqui comigo, em se conectar comigo, ouvir tudo que eu tenho para compartilhar com vocês, que eu tenho para passar para vocês.
Agora vocês entenderam um pouquinho como vai ser a dinâmica e como eu vou passar o pensamento para vocês e vocês, a parte mais importante, 70% de tudo que acontece na nossa vida é na mente, é no invisível, e é isso que eu quero que vocês compreendam. Então eu vou me esforçar ao máximo para passar o modo de pensar para vocês, para passar a mentalidade necessária para que vocês possam extrair e ter cada vez mais resultados e se perceber, se conhecer e isso, óbvio, se conectar com a prática. Então, a teoria ou o conteúdo, ele acontece, ele faz sentido na prática, mas a prática sem o conteúdo vai ser vazia. Então, é muito importante que a gente tenha o conteúdo, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Olá! Então, é muito importante que a gente tenha essa conexão, que a gente esteja junto e que faça sentido. Então, conforme vocês ouvirem, vocês vão refletir, vai ter um tempo de incubação, vai ter um tempo de meditação. Quando vocês começarem a fazer os exercícios, que são exercícios inacreditavelmente simples, né? Como vocês perceberam, mas eles seriam simplórios ou eles seriam vazios se não tivesse o pensamento por trás, se não tivesse o entendimento do que eles representam. Então, os exercícios são simples, mas eles são pautados em um pensamento, em uma convicção, e são exercícios testados, então eles estão organizados de uma forma que, conforme você vai executando na ordem correta, aí você vai alcançando. Então é o mesmo que um caminho. A gente pode decorar várias ruas, mas se a gente seguir rua após rua, num trajeto, numa jornada correta, aí você vai chegar naquele destino, certo? Então hoje o tema nosso aqui é volte a ser criança e desperte seu desenho. Eu já falei um pouco com vocês ontem sobre as características do desenho e o quanto a gente... Que bom que vocês gostaram, vai ter um resumo desse todos os dias dessa semana. Eu tô me esforçando para tentar resumir, porque realmente é muita coisa para passar para vocês, mas eu tô de fato editando no sentido de ser uma coisa... o mínimo necessário, o básico, mas o fundamental, o essencial que vai ajudar vocês a alcançarem isso. Então a gente já falei um pouco sobre essa questão do desenho infantil, ou do desenvolvimento do desenho, não sei se vocês lembram. E também ontem eu falei também bastante sobre as linhas. E aquele exercício de linhas, ele é como... Sabe quando a gente vai fazer um treino na academia, e numa academia de musculação, tal, que a gente vai nas máquinas lá e tal? Aquele treino de linhas é como se fosse a esteira. Então, todo treino começa lá 10, 15 minutos na esteira. Então, você vai esquentando, não é o treino em si, entende? Não é o desenhar em si, é a preparação, é esquentar, aumentar o metabolismo, que é isso que a esteira faz, né? Quando a gente vai fazer um treino de academia, a gente vai, se esquenta, ativa, tal, na academia, na esteira, e depois vai para as máquinas, para a parte aeróbica, vai fazer os outros exercícios e tal. Então o treino de linhas, ele vai estar sempre presente na vida de vocês. Ele é sempre bom para destravar, ele é bom para você ter mais uma consciência corporal. Por quê? Quando a gente fala de criação, a gente não pode ignorar nenhuma parte de quem nós somos. Então a gente fala bastante de mente, porque começa na mente, mas passa pelo ver, pelo sentir e pelo fazer. Então, é um conjunto, como eu sempre falo, é a beleza em todos os sentidos, em todos os seus sentidos. Então, você vai aumentar sua consciência, sua experiência, sua sensibilidade. E esse exercício de linhas, ele é bom para destravar, ele é bom para você... para esquentar, ele é bom para você começar, e você começa a ver a linha saindo. Então, é muito importante você já ver a linha saindo e você falar, o desenho já tá aqui. Isso mesmo, Márcia. Márcia falou, treinei bastante, então
Vocês podem continuar treinando. Eu uso esse exercício pessoalmente na minha vida já há muito tempo e eu gosto muito dele. Então, até algumas percepções que eu passei pra vocês é porque eu experimento pra mim, elas fazem sentido pra mim, então eu tô compartilhando aqui com vocês. Certo? Então, foi isso que a gente compartilhou ontem, falamos muita coisa. Ontem foi mesmo pontapé e tal. E o que eu vejo? Que o despertar é a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui, o desenho na vida delas era como um quarto vazio. Um quarto vazio em casa que estava fechado há muito tempo. Então, é a mesma coisa. Eu vou saber já, vou perguntar e já vou falar aqui pra vocês, tá? Hoje ainda vai estar valendo a foto do sorteio, tá bom? Ainda é a mesma foto. Então, o que eu falei com vocês? Que o despertar, eu vejo como se fosse uma sala, um quarto vazio em casa. Então, por exemplo, você abre esse quarto e você descobre várias coisas boas e ruins, porque aquele lugar estava muito tempo fechado. Então tem coisas que você vai ter uma surpresa de se encontrar. Tô descobrindo, eu tô vendo, eu tô me deparando com coisas novas e tal. Eu não lembrava que isso existia, que isso ainda estava dentro de mim, tal. Mas você também vai ver sujeira, você vai ver poeira, você vai ver coisas que é legal reencontrar, mas que já não te alimentam mais, já não te nutrem mais, já são muito antigas. Então... então o Rô tá falando, sai no domingo o resultado. Então o resultado do sorteio é no domingo, tá bom? Então a gente vai comentar bastante naquela foto e vai colocar todas as nossas impressões lá durante todo o desafio, tá bom? Então, você vai se deparar com aquilo, mas o que abrir a porta é só o primeiro passo de estabelecer um contato com aquilo que estava guardado lá. Ainda existe todo um trabalho de você preparar aquele ambiente para ele se tornar habitável novamente. Então, ser um lugar que você tem acesso todos os dias, que não é mais um lugar fechado, não é uma área da sua vida que você esqueceu, é uma área que está ativa e que vai retroalimentar todas as outras áreas. Então, pensando que você é uma casa, quando um cômodo da sua casa está em reforma, todos os outros recebem pó, poeira, cimento, porque é assim que acontece com as áreas da nossa vida. Uma área acaba afetando, levantando, fortalecendo e misturando também, porque a gente não é uma caixinha, a gente é um todo, um conjunto. Então aí vocês vão ter essa experiência e é importante fazer a reforma até o fim, perseverar, independente das coisas que a gente encontrar. Tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre quando o Pablo Picasso fala assim, ele fala: todas as crianças são artistas. O problema é como permanecer artista depois que você crescer. Então, quando a gente olha para uma criança, eu tenho 2 crianças, assim, sempre fui apaixonada por crianças, por trabalhar com crianças e como elas estudam. Depois eu fui estudar o desenho da criança e aí me apaixonei mais ainda, e agora eu continuo vendo isso na prática por causa que eu convivo com 2 crianças. Então, como você pensa, como que uma criança acorda? Ela acorda, ela se espreguiça ao acordar, a primeira coisa que ela faz, ela já se entrega aos brinquedos dela, e dependendo da hora que ela acordou, ela fica ali horas e horas. Ela até pode esquecer de comer, ou ela tá com fome, ela come e depois já volta pro brinquedo dela. Ela se apressa, ela tem pressa de se entregar para as coisas que ela gosta, tem pressa de se entregar para os brinquedos, ela tem pressa de se entregar para os momentos de prazer. As crianças são totalmente curiosas, elas perguntam sobre tudo, elas têm uma sede de aprender e etc. Elas se expressam com muita espontaneidade, então elas não têm meias palavras, elas não ficam pensando se é hora de fazer uma coisa ou não, elas são super espontâneas. Elas sentem a vida com tudo que elas são. Então elas sentem a vida com o corpo, com a mente, com a voz. Elas estão experimentando todas as experiências, todos os eventos elas experimentam totalmente. Elas crianças, tudo que elas fazem, elas estão mostrando
né? Pra gente, elas querem sempre mostrar, elas querem sempre que você participe, estão sempre compartilhando o que elas estão fazendo. As crianças gostam de repetição. Então, elas gostam muito de ver um desenho muitas vezes, elas gostam muito de ver fazer uma coisa muitas vezes, copiar e tal. E as crianças... por que as crianças são assim e a gente deixou de ser assim? E é isso que o Picasso fala, que é o grande desafio, se manter como criança depois que cresceu. Porque as crianças estão experimentando a vida com o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Muitas delas não foram alfabetizadas, elas não têm uma carga cultural pesada, elas não foram ainda experimentadas em muitos eventos difíceis, elas têm um frescor mental. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, da importância da gente se conectar e resgatar e entender que nós temos duas formas de sentir as coisas, duas formas de pensar, duas formas de experimentar a vida, e muitas vezes a gente está desconectado de uma dessas formas ou não está percebendo, não tem consciência daquilo que a gente tem aqui, é o nosso potencial criativo, é quando os dois lados do cérebro, as duas formas de experimentar a vida, ou como muitos dizem, nossa caixa de ferramentas, nossa caixa de brinquedos, não estão em harmonia, ou a gente está sempre seguindo ou sendo dominado por um lado e não atinge a plenitude, porque uma parte de nós ainda está obscura, né? É isso mesmo, né? Quem tem criança em casa sabe que elas são assim. E é o nosso desafio para que a gente se mantenha criativo, para que a gente se mantenha experimentando a vida no nosso maior potencial, aumentar essa consciência e resgatar aquilo que a gente já tem. Quando fala você já tem, é porque você continua sendo aquela criança, você continua tendo a capacidade de experimentar a vida com tudo que você é, você continua tendo a capacidade de aprendizagem. Pode ser que você deixou, pode ser que você renunciou a isso, mas eu quero trazer aqui fundamentos, conhecimentos para você se apropriar disso. Também vamos ter alguns exercícios de desenho que vão ajudar você a experimentar essa transição de consciência e tal. Então, muitas pessoas têm a experiência ou o momento de criação, elas sentem uma alteração de tempo. Então, às vezes as pessoas que têm um lado muito aflorado ou não perceberam são aquelas pessoas que se dizem distraídas, ou uma pessoa que se diz intuitiva. Então, vou colocar aqui para vocês os dois lados do cérebro, como eles funcionam e como a gente percebe as coisas através desses dois lados. Então, são duas maneiras paralelas e complementares de a gente perceber as coisas, e não dá para alguém dizer que, não, eu não sou muito criativo, ou não, eu não uso muito o lado direito, porque na verdade, até para você entender uma piada, até para você entender uma frase de duplo sentido, você tá usando o seu lado direito. Até para você, tudo bem, eu sei, quarentena, né? Então, do lado esquerdo do cérebro, que controla a nossa mão direita, e o lado direito que controla a nossa mão esquerda, são duas faculdades, duas formas de entender uma coisa. Um entende a informação e outro entende o conjunto. Um é o intelecto e o outro é a intuição. Você não tem pessoas... O lado direito é aquele que fala assim... não sei porquê, não sei dizer, mas é isso. Não gosto dessa pessoa, não sei porquê. Tô com uma intuição, não sei porquê. Você conhece alguma pessoa assim? Aí muitas vezes a gente diz o quê? Que esse tipo de intuição ou que esse tipo de sensação seria algo espiritual. Não tô desconectando disso. Existe essa parte também. Mas especificamente existe uma forma de você não conseguir explicar as coisas. Porque o lado direito é o lado que não sabe explicar as coisas. Porque ele não é o lado da linguagem. A linguagem é do lado esquerdo. O lado direito é o lado que comanda o desenho. Então, quando eu falo para vocês, coloca duas folhas,
É porque os pensamentos interferentes são sugestões do lado esquerdo, mas no momento que você está desenhando, você está atuando e está dando liderança para o lado direito. Então você silencia, você tira, você limpa e você foca. Por exemplo, se você tem uma pessoa que é muito criativa ou que não consegue se adequar a atividades repetitivas, porque ela precisa sempre ter sentido nas coisas, ela precisa que tudo seja explicado e ela compreenda muito bem antes de fazer qualquer coisa, é porque o lado direito dela está buscando sentido. O lado direito quer compreensão, o lado direito quer que não se, é aquela parte que diz assim, porque sim não é resposta. Então não é resposta, tem que fazer sentido. E o lado direito ele vai também considerar as outras partes do corpo. Então, eu estou muito feliz, mas o meu corpo não está bem, eu não tenho saúde, eu estou cansado. O lado direito vai dizer, você está dizendo que está feliz, mas no fundo você não está, porque ele está entendendo a essência e o conjunto do ser. Então, o lado esquerdo é o digital, o outro... Então, o que acontece? Destro e canhoto, também acontece isso, porém, o canhoto ele tem uma porcentagem maior de dominância do lado direito. Então, o destro ele tem mais ou menos 80% e o canhoto tem 60%. Ele continua usando os dois lados, mas o lado direito do cérebro é um pouco mais predominante em algumas coisas. Por isso que o canhoto, não é que o canhoto tenha mais dificuldade, ele tem uma forma diferente de compreender os eventos e as situações. Geralmente tem algumas, por exemplo, a linguagem é do lado esquerdo, então geralmente os canhotos vão ter mais propensão à gagueira. Mas não é que é um defeito, é uma forma de dele compreender e o do cérebro funcionar diferente. Existe hoje uma porcentagem maior de canhotos do que tinha antigamente. Por quê? Por causa de conhecimento. Porque antes existia a mesma porcentagem, mas os canhotos eram forçados a ser destros. Então, hoje em dia se entende e se tem mais cuidado, principalmente na escola, e identificar qual é o lado mais dominante. Tudo bem? Então, o lado esquerdo é proposicional, o lado direito é imaginativo, o lado esquerdo é analítico, o lado direito é relacional, então a parte de relacionamentos, de conexão com as pessoas, de identificar rostos, você identifica os rostos, fisionomia, ou daquela pessoa, eu posso até esquecer o nome, mas eu nunca esqueço um rosto. Tudo isso é capacidade do lado direito. O lado esquerdo, sucessivo, então ele quer coisas organizadas, coisas compreensíveis, coisas mais concretas, e o direito é simultâneo, é aquele tudo ao mesmo tempo agora. Então, uma pessoa que está atuando ou transicionando no lado direito, ela vai ser uma pessoa propensa à desorganização, mas ela entende a própria desorganização, ela se move na desorganização dela e sente que ela está fluindo ali. Depois, acabando aquele momento, ela pode voltar e organizar todas as coisas, mas na hora de criar ou na hora de fazer alguma coisa, porque é ele tá operando mais no lado direito, menos no lado esquerdo. Por exemplo, pessoas que falam que é dislexo, por exemplo, dislexia, que é uma dificuldade de ler e escrever. O dislexo, ele geralmente é canhoto, porque ele tá operando mais no lado direito. Hoje em dia se tem muito mais conhecimento sobre isso, se tem muito mais avanço sobre isso, do que antes denominar que é um defeito ou uma deficiência. Na verdade, é uma forma diferente. E você vê, geralmente, a competência da leitura para o dislexo, geralmente é histórias, geralmente é romances. Por quê? Porque ele tem que se envolver com a leitura, para ele tem que fazer sentido. Tem que ter sentido. Então, o lado direito é o nosso lado que sempre vai buscar sentido. E o que acontece? Muitas vezes a gente está num ambiente que não tem conhecimento, a gente está num ambiente de pessoas que não entendem e a gente também não se conhece e daí a gente não vai criar os momentos necessários para a gente fluir nesse lado.
Então, você vai sempre ter um momento pra você, um momento criativo pra você. E eu aconselho, pra mim mudou muito quando eu comecei a fazer isso a primeira coisa do dia. Então, do mesmo jeito que as crianças se entregam à criatividade ao brinquedo, eu separei, levantava um pouquinho mais cedo e eu via que eu conseguia, quando eu tinha o tempo pra me perder, então tipo, eu separava um tempo pra me perder e ficar lá divagando, criando, fazendo meus rascunhos, meus desenhos, escrevendo as frases, tipo um momento criativo, daí eu conseguia ter mais foco durante o dia. Então, muitas vezes não é que a gente é distraído, é o nosso cérebro dizendo que você tem necessidades que não estão sendo atendidas. Então, às vezes você não consegue ter 100% de produtividade, ou você não consegue estar 100% numa situação, você não consegue lidar com situações difíceis, porque o seu cérebro está dizendo: preste atenção em você, preste atenção nas suas necessidades. Tudo bem? Então, o lado esquerdo vai nos ajudar a analisar, o lado direito a sintetizar. Então, são capacidades diferentes e também são necessidades que a gente tem que contemplar. A gente tem que, não que um seja melhor do que o outro, a gente vai caminhar em 2 passos. A gente tem perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Não dá pra gente ser sempre super espontâneo e viver conforme viver um pouco sem regra ou sem horário. Não dá pra gente ser extremo em nenhum sentido. O importante para avançar é sempre caminhando e andando nas duas, não andando nas duas pernas. Tudo bem até aí? Então, o que é importante? A gente desenvolver e entender que o desenho é competência do lado direito e a gente vai focar em desenhos e exercícios que vão fazer esse lado fluir, exercícios que vão fazer o seu lado direito se aflorar. Então, Ângela, provavelmente você é ambidestra, então aí você vai bem dos 2 lados. Então, quero fazer tudo, não consigo fazer nada. Então pode ser uma questão de você ir se desenvolvendo e criando pequenas rotinas. Quando eu falo que é importante a gente ter a rotina criativa ou criar uma rotina que favoreça a criatividade, é porque você vai gastar energia no que é mais importante. Então muitas vezes a gente fica sem rotina e sem condição de criar, porque a gente está gastando muita energia em coisas que a gente pode automatizar. Então, mesmo se você é uma pessoa que é muito do lado direito, você precisa de mais disciplina do que os outros. Porque não é que você quer mudar a sua essência, é que você quer guardar energia para o que realmente importa. Trabalha assim, Paula, seu do lado direito trabalha, senão você não ia entender uma piada, você não ia reconhecer um rosto, você não ia reconhecer uma música só de ouvir a introdução. Claro que trabalha, só que a gente vai potencializar cada vez mais. Porque, Aline, provavelmente você foi incentivada a usar mais os 2 lados, ou você de fato era ambidestra, porque também tem bastante pessoas ambidestras. Então, o que eu sempre falo, quando a gente não consegue fazer uma rotina, é porque a gente também quer muitas coisas. Então, fazer uma grande coisa por dia. Uma grande coisa por dia. E aí você vai fazer ela até o final. Por que a gente às vezes procrastina demais, ou a gente diz que quer e não quer porque a gente não criou esse ambiente e a gente tem que fazer um esforço muito grande para fazer alguma coisa. Então, como eu disse, eu coloco a primeira hora do meu dia uma atividade criativa. Eu tenho que me usar de ferramentas de pessoas do lado esquerdo, que são os metódicos, por exemplo. Então, eu já deixo tudo meio preparado, o ambiente, quando eu acordo, sento lá, e aí eu consigo priorizar. Então, por quê? Porque o lado de... A Elisângela falou, eu sou cantora, gagueja muito quando fica nervosa. Porque o lado direito tá sempre, é o mais emocional, ele tá sempre buscando sentido. E aí, quando você se vê numa situação de grande pressão, ele pode te atrapalhar um pouco. Não que ele vai te atrapalhar, ele não vai te dar a resposta que você precisa naquele momento. Então, é uma questão de gestão emocional.
Então, Velidiane, você é uma questão de exercício. Exercitar cada vez mais e deixar o seu desenho de memória. Então, você pode fazer bastante desenho de memória, tá? Que vai te exercitar cada vez mais. Tudo bem? Então, quando a gente fala sobre ser inteiro, ser integral, a gente fala que pão integral é o grão inteiro. Quando a gente fala que a gente quer ser uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira, integral, é que a gente compreende a nossa estrutura, como a gente funciona e como a gente é criativo e extrair disso o melhor possível que a gente possa. Então, quando a gente tá sendo inteiro naquilo que a gente tá fazendo, quando tudo encontra sentido, muitas vezes o problema não é nosso trabalho, muitas vezes o problema não são as coisas externas, é porque dentro não fez sentido. Se dentro não faz sentido, você não vai fluir. Pode ser qualquer atividade, você tem que estar inteiro nela, você tem que estar com os 2 pés no presente e aí você vai ver a coisa fluir. Sabe quando fala assim, se você trabalhar naquilo que você ama, você não vai trabalhar nem um dia da sua vida, você vai sempre ter uma vida alegre. Por quê? Porque tem que fazer sentido, você tem que estar com os 2 pés naquilo que você está fazendo. Você tem que entender quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos fracos, e aí você vai ver a coisa fluir, e assim, você vai perceber que você tá atuando no lado direito e no lado esquerdo, e é aquela atividade que faz sentido pra você e que muda totalmente o seu estado. Você acaba o dia, você fala, trabalhei, mas gente, eu trabalharia tudo de novo, eu não precisaria nem dormir. Aquele tipo de dia estimulante, incrível, que você não vê a hora de acabar, é quando você estiver inteiro naquilo, com o lado direito e o lado esquerdo focados. A atividade do lado direito do cérebro é aquela coisa que você faria até de graça. Se você faria até de graça, aquilo é a sua integralidade. Então, por que tem tantas pessoas que tem hobbies? Meu hobby é equitação, clube de café. Por quê? O hobby é o lugar que a gente está inteiro. O hobby é o lugar que faz sentido, que você conecta com as pessoas e que você tá no seu lado direito no momento de prazer, de fruição, de conexão com as pessoas. Por isso que as pessoas têm hobbies. Por quê? Porque ela também tem um trabalho que não faz muito sentido para ela. Então ela busca uma atividade em que ela vai poder ser inteira. Então ela faz o clube do bordado, ela faz o clube de outras coisas. E o que acontece, qual que é a chave desse campo artístico? Porque a gente tem esse desafio, porque é muito relacionado com o hobby, e aí você vê que umas pessoas não levam a sério, outras pessoas estão ali para diversão, e aí é o grande desafio, o grande gargalo da área criativa, porque enquanto umas pessoas estão tendo aquilo como plano A da vida delas, outras é plano B e C, outras estão ali só para se curar, para achar um propósito na vida, daí ela não consegue fluir naquilo, mas é com conhecimento é luz, conhecimento é poder. Quando você aumenta seu conhecimento sobre você mesmo, você vai vivendo daquilo que te faz sentido, você vai vivendo daquilo que tem significado pra você e você nunca tá trabalhando, você faria até de graça. Então, às vezes, arte pra gente é um pouco difícil, porque as pessoas não valorizam, ou a gente não valoriza, porque, na verdade, aquilo é mais uma diversão. Então, na verdade, aquilo é algo que a gente tá buscando encontrar sentido na nossa vida. Então, é um grande dilema, um grande desafio. Mas hoje aqui a gente está falando sobre conhecimento para que cada vez mais a gente tenha força e ninguém para uma pessoa que é movida por propósito, que está inteira naquilo que está fazendo. Ela vai fazer bem, ela vai fazer o melhor possível, ela vai se aperfeiçoar, ela vai usar tudo que ela tem, tudo que ela é, e aí ela vai impactar as pessoas cada vez mais. Tudo bem, gente? Então eu vou falar hoje sobre os exercícios. Alguém tem mais alguma pergunta? Olha, hoje foi bem mais tranquilo. Sou destra, mas treino bastante caligrafia com a mão esquerda. Legal. Quem tem mais alguma pergunta ou algum comentário ou uma dúvida sobre isso aqui, coloca aqui. Não gosta de fazer nada repetido? Eu também não. Tenho problema com repetição. Mas a repetição que não faz sentido pra mim. Se eu acho que aquela atividade tá vazia e que aquilo não tá me levando a nada, aí é sofrimento.
já tentei ser outra coisa, mas me realizo como professora da educação infantil. É isso, é esse lugar que você tem que estar e você vai se aperfeiçoar cada vez mais. Fotografia, cabeleireira e maquiadora são meus hobbies. Tudo de criação, hein? Tudo imagem, tudo criatividade. Gostando demais. Então, ela falou, a Decinha falou, amo fazer tudo que faço ouvindo música. Por quê? Porque aí você vai estar estimulando os dois lados. E eu também sou assim, eu falo bastante sobre isso, sobre criar uma playlist. Velidiane, faz uma coisa por 5 minutos, depois faz essa mesma coisa por 10 minutos, depois 15, 20, 25. 25 tá ótimo. Se você conseguir fazer uma única coisa por 25 minutos, é a chance que você tem de fazer muitas coisas. Isso tá dentro de um método de trabalho chamado Pomodoro. Fazer ouvindo música. Quando faço meus artesanatos, consigo tiver um som rolando. Eu às vezes imagino, mas preciso pegar imagens relacionadas para poder desenhar. Gente, tem bastante coisa aqui. Depois eu vou pegar todos os comentários e responder mais vocês. Meu hobby é colher livro para adultos. Sabe que os livros para adultos, eles têm um efeito rebote para mim. Já tentei, já dei até de presente, porque eles me irritavam um pouco mais. Eu não sei porquê, mas é uma questão minha. As aulas vão ficar no link que a gente tá mandando Desde ontem que tento desenhar e só me irrito. Você tá se irritando com os exercícios? Tudo me atrapalha, qualquer barulho me desconcentra. Então eu tenho que criar o ambiente e silenciar mesmo. Põe um fone de ouvido. Sou muito criativa, faço tudo um pouco, mas procrastino muito. Quero fazer tudo e não consigo fazer nada. Então faz uma coisa só por dia. Uma coisa grande. Beleza? Então hoje eu trouxe 3 exercícios para vocês que vocês vão desenvolver o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. O primeiro vocês vão fazer um desenho sem tirar o lápis do papel. Então você vai fazer o desenho inteiro sem tirar o lápis do papel, é um exercício. Depois vocês vão fazer um desenho que eu vou mandar para vocês, que desenhar de ponta cabeça. Então vocês vão desenhar uma figura de linhas, reproduzir do lado. Aí no caso você vai usar 3. Aí você vai usar 3. Então aí você vai fazer esse desenho inteiro, esquecer que aquilo é uma forma figurativa e vai focar nas linhas e na composição, tá? Depois tem o outro desenho que você vai fazer o vaso, o rosto, esse é bem clássico, desenho de espelhamento, e aí você vai desenvolver o lado direito também, porque você vai deixar de se conectar com a forma, com o objeto e se conectar com a forma, com o conjunto. É bem fácil mesmo. E mais exercícios de desenho cego, tá? Também vou já mandar para vocês algumas linhas básicas que são para vocês já treinarem alguns movimentos simples de caligrafia, que são desenhos básicos de escrita, que a gente vai falar mais sobre as letras e tal. Então, são esses 4 exercícios para hoje. Aqueles de ontem, quem ainda não fez, não está fazendo, também vale. Então, hoje eu tava vendo, basicamente, no fim dessa semana, vocês vão ter feito pelo menos 30 exercícios diferentes, fora o nosso projeto. Então, são esses 4 exercícios que eu vou mandar bem explicadinhos para vocês. E para vocês fazerem lá. Então, repassando os exercícios. É de desenhar um objeto ou uma foto sem tirar o lápis do papel. Chama Online Draw. Online Draw. Eu fiz um exemplo aqui, ó. Eu peguei a minha caneca, certo? Que é minha foto. Eu peguei essa foto e fiz aqui, ó, sem tirar o lápis do papel. Provavelmente vocês já viram em algum lugar esse tipo de desenho contínuo. E ele é muito bom para você destravar, certo? Então, é One Line Draw. Desenho de uma linha. Você não desencosta e você vai criando outros caminhos, emendando o desenho, tá? Depois, ponta cabeça. Desenho de ponta cabeça.
invertido, ok? Um desenho invertido. Depois, o desenho de espelhamento, que é de vaso rosto. E por último, mais um desenho cego de um objeto que você tenha. Então, vai ter o grid lá para orientar vocês para fazerem e tal. E os outros de linhas de caligrafia, esses são bem simples. Então, esses de linha de caligrafia você vai fazer num caderno de linha que você tenha. O melhor caderno para treinar caligrafia é o caderno que a gente escreve, tá? Então, são linhas simples pra gente já começar. Vou mandar assim. Não adianta, tá com reflexo mesmo. Porque não é lousa de fórmica, então vai ficar com esse reflexo. Mas eu vou mandar tudo pra vocês. Fica invertido porque é o Instagram, é isso mesmo. Então, gente, é uma aula pra desenvolver o lado direito. Vocês já estão desenvolvendo. É porque é o Instagram mesmo, verdade. Mas vou mandar tudo pra vocês. Então são esses exercícios para você treinar hoje. Você vai com essa consciência de que você está desenvolvendo o lado direito, é o lado do contexto, é o lado das coisas que fazem sentido, e é nesse lugar que o nosso desenho tem que acontecer. Ele tem que acontecer sempre a partir do lugar, nosso lado que é mais competente para desenhar. Com certeza, eu acho que ela vai muito bem, porque a geração dela desenvolvia muito o lado direito, muito mais que a nossa. Não, Joélia, aqui eu escrevi na lousa e ficou ao contrário, tá? Tudo bem, turma? Tudo bem, pessoal? Gente criativa aqui comigo, feliz, obrigado por vocês estarem aqui. Já vamos treinando de dois lados. Vocês podem usar ainda neste momento, os cadernos. Obrigado, viu, Márcia? Vamos treinar mais uma vez. Obrigado por tudo, aula deliciosa. Eu falo bem rápido mesmo, gente. É um jeito meu, então me fala se eu tô falando muito rápido. Mas é o tripé, entendeu? Mas é simples. Aquilo é só uma anotação que eu vou mandar depois pra vocês no resumo. E quem tiver, acredito que hoje, né, a gente vai abrir o grupo. A gente vai abrir o grupo hoje para perguntas, certo? Só confirma aqui para mim, time. Time confirma para mim se a gente vai abrir o grupo. A gente vai poder falar mais lá e tá mais conectado e tal. Usem neste momento ainda, a gente vai usar o que a gente tem. Então você pode usar as suas folhas, pode usar caneta, canetinha, qualquer coisa que escreva, carvão, tá bom? Tá bom, então vamos abrir sim. Então daqui a pouco, 7 horas, a gente vai abrir o grupo. Quem tiver perguntas lá no grupo, manda lá também. Se quiser mandar as fotos, se tiver com dúvida, se tiver irritado, quem tá irritado, compartilha a irritação. Usa muito a folha que eu compartilhei com vocês. Façam os exercícios. Tem também aula extra que eu tô gravando pra vocês, que fica mais tranquilo, tá? Pra vocês absorverem. Então vamos focar nessa semana pra vocês treinarem cada vez mais. E amanhã vai ter a última parte dessa parte de estabelecer o fundamento de desenho, que a gente vai falar sobre luz e sombra, composição, e já vou falar para vocês amanhã como é a composição do lettering, como tudo isso que a gente está aprendendo aqui, que a gente está desenvolvendo, vai se aplicar quando a gente estiver fazendo o nosso lettering. Vou mostrar para vocês como a gente pode identificar letterings legais no mercado. Então, já olha na despensa de vocês as embalagens que vocês têm de letterings que chama a atenção de vocês, palavras legais, composições legais. A gente vai falar sobre composição em geral.
E na quinta-feira nós vamos começar o nosso projeto, que nós vamos acabar essa semana com o nosso projeto na mão de lettering. Só que eu quero ver se todo mundo topa. O grupo tá no link na bio do Instagram. Você põe lá no meu perfil, clica na fotinho para abrir o perfil e vai ter um link lá. Você entra e aí a gente tá mandando todos os materiais. Já mandou de ontem, mandou hoje de manhã e vai mandar esse de hoje toda semana para você salvar e você ficar com isso e treinando e desenvolvendo. Você pode também, a gente vai estar lá durante 1 hora, durante 1 hora respondendo dúvidas e tal. O grupo tem a ideia de ser um grupo de recados, de enviar, então por isso que a gente vai abrir só um pouquinho, responde algumas perguntas e depois fecha. Tudo bem? Então, na quinta-feira a gente começa nosso projeto de lettering que nós vamos fazer e eu quero ver se todo mundo topa, mas eu tava com isso no coração hoje pensando sobre isso, que eu fico pensando nisso o dia inteiro, mas eu gostaria muito que fosse um projeto, não só que a gente fizesse para nós mesmos, mas de alguma coisa que a gente entregasse para as pessoas, que a gente já compartilhasse, ou uma coisa menor, ou cartões. Você imprimiu? Ah, então, muito bom. Aí vai dar para formar basicamente uma apostila, né, praticamente. Então, se todo mundo topar, mas eu quero que seja um projeto de todo mundo aqui, que vocês contribuam. A gente fala bastante lá nos grupos e tal, e a gente tem até quinta-feira para ir gestando e gerindo isso daí, pra gente fazer uma coisa bem legal, um movimento de abundância, de generosidade, de tocar as pessoas. Não se preocupem com os materiais. Eu vou passar alguns materiais bem simples, mas é bem simples que vocês têm mesmo. Tem uma aula que eu gravei para vocês formarem o grid, que é esse grid aqui, ó. Esse grid eu uso muito nas composições e ele é importante também para vocês desenvolverem o olhar e olhar o desenho. Segurar isso assim na frente para desenhar faz diferença. Tá? E a gente usa muito para composição de lettering, para planejar o espaço. Então eu ensinei vocês a fazerem esse grid com folha de sulfite, então você pode cortar isso com folha de sulfite. Tem uma aula extra que eu gravei, vocês vão receber. Então são materiais bem básicos para a gente fazer o nosso projeto, mas o importante, eu acredito que é a parte de dentro, que a gente já avançou, a gente já está caminhando, e o mais vai ser consequência daquilo que a gente já está vivendo. Tudo bem? Mas como eu disse, são materiais especiais, são materiais simples, baratos e acessíveis que todo mundo tem. Você não precisa de caneta nenhuma, as canetas que precisam de você. Então você é a parte mais importante, você está no centro da criatividade, entenda isso. E o que eu vou ensinar aqui para vocês de composição, de letra, de fonte, vai te dar condição de fazer o lettering que você quiser em qualquer lugar. Você pode fazer numa parede, você pode fazer na areia da praia. Se você aprendeu, você vai ser capaz de fazer na areia da praia o big lettering e mandar foto para todo mundo. Então, isso que é você aprender e você ter capacidade de fazer em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Se é caneca, se é bolsa, se é quadro, se é bolo, se alguém é confeiteira. Então, quando a gente aprendeu, a gente faz em qualquer lugar. Lembra que eu falei quem copia faz uma vez? Quem cria faz milhares de vezes, e é esse o potencial que a gente tem de criatividade que vocês têm, e é isso que a gente vai deixar fluir e criar condições para aumentar cada vez mais. Tudo bem, gente? Então é isso, eu vou encerrando. Você não precisa de caneta nenhuma, elas que precisam de você, entendeu? Você tem um propósito, você tem um objetivo, aí você vai escolher, você vai dar oportunidade para as canetas se envolverem no seu projeto. Certo? Então não pensa que a gente precisa nada de fora. A gente já tem tudo que precisa e a gente já vai deixar a coisa fluir. Já vai começando a pensar nesse projeto que você quer fazer. Então, gente, bolos com lettering. Já pensou se a gente tiver uma festa sensacional, com bolos bem decorados, de pessoas que foram muito criativas, que colocaram a personalidade da pessoa ali. Eu quero esse bolo, por favor. Eu quero um mundo mais criativo, eu quero um país de gente mais criativa. Esse é o meu sonho e é isso que me traz aqui. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado, gratidão enorme, gratidão enorme, gratidão enorme. Feliz por vocês. Hoje eu tava pensando assim, queria estar numa sala, queria estar em contato, queria, ver os exercícios. Mas eu pensei assim, o ideal seria que a gente estivesse junto
e eu vendo os exercícios, mas também talvez a gente não tivesse junto e essa foi a melhor forma da gente se conectar. Então eu tô me focando naquilo que a gente tem de potencial. A gente tem potencial a estar aqui, a gente tem potencial de fazer os materiais e mandar pra vocês, e a gente tem o potencial de vocês fazerem e mandar foto pra gente, e nisso a gente vai ficar feliz, com o coração muito grato por criar essa oportunidade e espalhar a criatividade onde a gente for. Tá bom, gente? Obrigado mesmo por isso. Vou encerrar antes que o Instagram me derrube e a gente se vê por aí. Vamos continuar construindo criatividade. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu amei também. Valeu.